Não sei se você já pensou nisso, mas eu sempre tive por aqui. Sobrevivi a muitas mudanças. Vi de perto o nascimento de milhares de seres, assim como também pude testemunhar a morte de gerações inteiras. Vocês chegaram determinados a cuidar de suas famílias e foi bonito o que conseguimos construir juntos. Foram anos de descobertas. Vi vocês trabalhando dia e noite. Enfrentamos muitas dificuldades, mas também evoluímos. Gostei de ver quando seu pai acreditou que você poderia seguir em frente. Aí, os anos foram passando e em algum momento nos distanciamos. Eu sei que Deus não nos fez falando a mesma língua, mas Ele me ensinou a emitir sinais para que vocês pudessem entender quando algo não está bem. Fiquei sem esperança, sem forças e até pensei em desistir. Mas você está me escutando agora. E isso é sinal de que você entendeu que eu, o solo, preciso de ajuda. E para eu sobreviver, preciso de coisas muito simples. Bastam pequenas mudanças para eu recuperar minha força e voltar a trabalhar ao seu lado, como sempre foi. No solo existe um tipo de vida que geralmente você não vê, mas que sente todos os dias. O solo, por natureza, é a casa de bilhões de micro-organismos e milhares de espécies, cada uma com a sua função. Alguns solubilizam nutrientes, outros combatem patógenos, formam parcerias com as plantas e até transportam água para as raízes. Com a chegada dos químicos, a agricultura se tornou mais fácil em muitos aspectos, mas por alguma razão, a cada safra o agricultor se vê precisando de mais aplicações do que no ano anterior. O que ninguém te conta é que quem fazia essa proteção natural do seu solo eram os micro-organismos, e a cada aplicação de químico e fertilizante, você acaba destruindo parte desse exército natural do seu solo e na safra seguinte você fica mais desprotegido. E para manter a sua produtividade, você precisa aplicar cada vez mais químicos e assim vai matando o seu solo safra a safra e usando mais inseticida, mais fungicida e fertilizante para salvar a sua lavoura. Dessa forma, você entra num ciclo vicioso que é muito difícil de sair, mas existe uma alternativa. O que eu vou mostrar aqui hoje não fui eu que inventei. O meu papel é treinar os seus olhos para você sentir a força que a natureza tem de 3,5 bilhões de anos de sabedoria. A agricultura está remando contra a própria natureza. Não é à toa que todo ano que passa a gente aumenta uma aplicação de inseticida, aumenta uma aplicação de fungicida. A agricultura, se você perguntar para o solo, ele vai falar que um dia ele quer voltar a ser floresta. A agricultura está num ambiente de floresta. A gente tirou a floresta e está aplicando a agricultura. E com isso, você trava o sistema, ele se fecha para não se perder. E quando a gente aplica cada vez mais inseticida, mais fungicida, a gente vem bloqueando esse sistema para ele evoluir. E o solo ele tenta te emitir sinais a todo momento. É mais praga, mais doença. Antigamente a gente não tinha tantas pragas e tantas doenças como a gente tem hoje. E hoje, cada vez que passa, a gente tem que fazer mais uma aplicação de inseticida, mais uma de fungicida e aumentando os fertilizantes. E mesmo assim, os problemas só continuam. Antes eu aplicava 6 produtos fungicidas, protetor, mais curativos, para tentar conseguir produzir a nossa soja. 7 aplicações de inseticida. E hoje eu compro uma aplicação de inseticida, uma de fungicida e se precisar, está lá na minha farmacinha para a gente usar. Antes da gente iniciar essa metodologia, a gente tinha que reaplicar a todo momento inseticida e fungicida. A gente ficava correndo atrás do rabo. E agora a gente sente que o sistema está trabalhando para a gente. Uma doença ela não evolui, uma praga ela fica quieta e a gente consegue ter altas produtividades. O que a gente precisa fazer é simples. Com técnicas milenares adaptadas para a agricultura moderna, criamos um método para repovoar o que a gente perdeu ao longo do caminho, usando micro-organismos do biofertilizante e colocando mais diversidade de alimentos por meio da compostagem. E com as plantas de cobertura a gente traz um lar saudável para eles poderem viver ali dentro. E gradualmente a gente retira quem atrapalha a gente, que são os químicos. Agora chegou a hora de eu mostrar para vocês como fazer esse velho motor voltar a funcionar. Seja bem-vindo à nova velha agricultura.
Daniel, só mais um pedido. Mantenha sempre o solo vivo.